Lá no Alesp Cidadania de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da ONG Tudo por Eles, que atua na defesa e proteção animal, e como o trabalho de ONGs e associações como esta pode ajudar o poder público. Aqui em nossos estúdios eu recebo a Aparecida Donizete de Souza, que é presidente da ONG Tudo por Eles, e Aurélio Alexandre Teixeira, que é porta-voz da PM Ambiental. Sejam bem-vindos aqui à Rede Alesp. Muito obrigada. Imagina. Para começar, então, conta um pouquinho para a gente sobre essa ONG, o trabalho que ela faz. A nossa ONG Tudo por Eles, ela age na proteção animal, né? É um trabalho de resgatar os animais, dar os cuidados necessários que eles precisam para a gente colocar eles de volta à sociedade, né? Onde são animais abandonados, a gente faz as castrações, vacina, microchipagem. No caso de felinos, nós testamos para FIV e FeLV. No caso de caninos, a gente faz teste da sinomose. Então, é todo um trabalho voltado mesmo para a proteção animal, ou seja, para introduzir este animal novamente na sociedade. E a questão do abandono, né, que a gente então tem, e chegando no fim do ano, férias, esse número aumenta? Priscila, a gente constata isso com o aumento de ocorrências, mas é importante a gente lembrar que as pessoas têm que ter cautela ao fazer algum tipo de denúncia, porque essas denúncias elas vão entrar no escopo geral e ela pode ser uma denúncia fundada com suas razões, passe despercebida dentre tantas outras ocorrências que são infundadas. Então é importante a pessoa, quando está fazendo uma denúncia, ter essa consciência. Eu estou realmente denunciando um crime ou eu estou denunciando alguma situação que não se revela como crime? E isso é importante para a polícia, principalmente a Polícia Militar Ambiental, estar filtrando essas denúncias e conseguir atender a todas. Porque os maus tratos a animais é crime, né? Sim. E o que a gente pode entender como crime, o abandono, maus tratos, em que momento a gente é considerado um crime? Sim. A partir do abandono, acho que a gente não precisa nem se estender tanto nessa discussão, mas, e até acho muito legal a participação da dona Aparecida, que ela vai contar relatos, principalmente da ONG dela, mas existe uma diferença, né, a gente está falando hoje em dia da questão da família com o animal doméstico, fazendo parte da família, né? E importante a gente entender que o que configura um animal doméstico, né, ele ali na situação de estar presente dentro de um lar, com um animal que ele já é parte da família. E essa situação que fica difícil da gente entender o que é maus tratos. Na verdade, do poder público a gente entende realmente o que é, mas o cidadão fica nessa dúvida. Então eu tenho um animal que o habitat dele ali é um quintal, é um corredor da casa, é a garagem de uma casa. Isso não configura maus tratos. Exatamente. Não é porque a pessoa entende que esse animal deveria estar ali, próximo à cama da pessoa, convivendo no espaço interior da casa, e ele não está, que configura como maus tratos. O maus tratos a gente vai entender e verificar uma situação onde ele não tem alimento, está há vários dias ali passando fome, ele não tem água disponível, ou essa água fica exposta ao sol, misturada com as sujeiras e fezes do animal. Esse animal fica o dia todo no sol. Acorrentado, com uma corrente que não permita que esse animal circule pelo ambiente. A casinha desse animal fica o dia todo no sol. Exatamente. E é importante a pessoa ter essa consciência, né? A casinha ela é fixa, eu não tenho como ter alguém que mude essa casinha o dia todo. Então uma parte do dia ela vai pegar sol, até porque o animal toma sol. Sim. Né? Mas é esse entendimento que as pessoas precisam entender, que não configura maus tratos, simplesmente um animal, o lugar onde ele habita na residência, ser um quintal. Quando é feita uma denúncia, inclusive, a polícia acaba fazendo essas perguntas, porque até o que está sendo falado aqui, existem pessoas que colocam, né, os seus animais de estimação dentro de casa e tem ali um convívio, o animalzinho dorme com a família, dorme ali na cama, nem na caminha do bichinho, mas na cama mesmo, ali da família, tem esse convívio. Porém, não significa que aquele que está
por exemplo, do lado de fora, num quintal, esteja sendo maltratado. Sim. Né? E a polícia consegue, até quando recebe uma denúncia como essa, orientar mesmo a população, tipo, ó, deixa eu conferir antes de mandar uma equipe, né? Sim. Importante você perguntar isso porque a gente tem alguns canais de denúncia. Né? As pessoas podem estar ligando 190, elas podem estar... No estado de São Paulo, a gente tem um aplicativo que é o Denúncias Ambiente, e ele é muito mais interativo, que a pessoa pode cadastrar, ela pode encaminhar fotos junto com a denúncia, e ainda está acionando uma unidade da Polícia Militar Ambiental. O que é importante? A pessoa normalmente, o cidadão que está denunciando, a interação dele ali é pouca. Ele vai ter que dizer essas informações. O aplicativo ele é um pouco mais interativo. Então, ela tem que ter na cabeça dela essas informações para conseguir fazer uma denúncia mais robusta, né? E não simplesmente relatar uma coisa muito sucinta, uma situação fática muito sucinta, que aí a polícia, ela inclusive não tem meios para conseguir chegar àquela ocorrência. Né? Lembrando da situação que normalmente o animal está dentro de uma residência, ele estando dentro de uma residência, a gente tem que lembrar que ela é asilo inviolável. Eu só consigo entrar lá com uma ordem judicial, eu só consigo entrar lá quando um crime está acontecendo. E aí, sem uma denúncia robusta, com informações que realmente retratam maus tratos, com vídeos, com fotos, fica muito difícil o trabalho da polícia, tanto da Polícia Militar Ambiental quanto da Polícia Civil. Aí no caso da ONG, como que os animais chegam até vocês? Ou tem também a parte que vocês vão em busca desses animais? Ficam sabendo de alguma situação de abandono? O que é mais comum? Então, o mais comum é a gente encontrar os animais abandonados na rua mesmo, né? Porque assim, principalmente em finais de ano, agora que a gente está no finalzinho do ano, é onde tem mais abandono. Por quê? Porque as pessoas, elas no começo de ano, elas ficam naquela, eu vou adotar um animalzinho, ou eu quero um animalzinho, porque agora é a hora, é o momento. Aí quando chega no finalzinho do ano, aí o que acontece? As pessoas querem devolver os animais, aqueles que são adotados pela ONG, no caso, né? Ou aqueles que eles pegam na rua ou compram até, eles querem viajar, querem desfrutar o final de ano, querem se divertir, onde eles pegam e simplesmente abandonam os animais, ou na beira de estrada, ou em ruas movimentadas, ou em ruas particulares, onde eles acham que não vai ter risco do animal ser atropelado, ou mesmo em avenidas, né? Ou seja, você anda pela marginal, dificilmente que você não veja um animal ali jogado, né? Então, final de ano, para nós protetores, é o pior momento, porque é onde existe o maior foco de abandono, né? E também as denúncias, né? Mas a denúncia, às vezes você nunca consegue, não é sempre que você consegue resgatar o animal dali. É como o tenente aqui tá explicando, né? Precisa saber o que é o maus tratos, né? No caso, se o animal tem a casinha, como ele disse, tudo certinho, é melhor que ele fique naquele ambiente, num quintal amplo, com a sua casinha, a sua comidinha, a sua água, não está acorrentado. Mas ele não está na rua comendo lixo. Ele não é um animalzinho de dentro de casa, como filho, né? Ele não está sendo cuidado como um filho. Ele está sendo cuidado como um animal, né? Então, ele não é um filho de 4 patas, né? Ele não é um filho de 4 patas. E vale lembrar, isso não é um problema. Não é um problema a pessoa ter um animal de estimação. Não. Então, ou seja, ele está ali, mas ele não está na rua, ele não está passando frio, não está passando fome, nem sede. E ele está sendo cuidado como um animal. Entendeu? Então, ou seja, não é falta de amor. Às vezes é falta de conhecimento, falta de entendimento, de você chegar, explicar para a pessoa. Olha, faz assim, como o tenente falou, bota a casinha num lugarzinho melhor, ele não pode tomar sol, dá uma alimentação melhorzinho para ele. Você vacinou seu animalzinho? Você colocou um antipulga para ele não pegar um carrapato, para não pegar uma pulguinha? Então, tudo isso é uma conversa que possa existir entre as famílias. Priscila, se eu posso ressaltar, isso que a dona Aparecida mencionou,
A gente tem que lembrar a nossa população que nós não somos incipientes às questões. Então eu não olho uma ocorrência de maus tratos, uma ocorrência envolvendo animal e não tomo partido. Se eu tenho um vizinho que tem um animal, e é um vizinho que eu converso, né? Uma pessoa com qual eu dialogo, não é alguém totalmente arredio, que é mal educado, que é grosso, que é zero comunicação. Sim. Eu posso às vezes estar passando uma orientação para essa pessoa. Exatamente. Né? Lembrando, a nossa sociedade ela tem que participar. Tem que conscientizar, Exato. Né? Ela tem que lembrar que, poxa, será que aquela pessoa ela sabe, ela tem conhecimento? Você mencionou essa questão do final do ano. Sim. As pessoas querem viajar, então elas encontram um empecilho no animal doméstico. Exatamente. Porque, eu vou para um hotel, mas ele não é pet friendly, né? Ele não recebe animais. Ou os passeios daquela região, eu não consigo levar um pet junto. A gente hoje em dia tem opções de hotel de animal, escolinha de animal. Tem os hotelzinhos, né? Tem vários nomes que adotam, creche, hotel. E eu posso deixar esse animal lá, não é um custo exorbitante, mas ele tem que, pensando na nossa relação social das famílias, ele é um custo da viagem. Então eu vou viajar, além de eu calcular o hotel que a minha família vai ficar, eu tenho que calcular onde o meu animal vai ficar, muito bem cuidado por sinal. Sim. A gente não encontra denúncias de hotéis de animais que estejam maltratados, e eu vou adicionar esse custo na viagem da minha família e tá tudo bem. E eu não encontro essa situação mais de abandono. Então muitas pessoas às vezes desconhecem esse serviço e vale a pena a gente comentar com eles e sensibilizá-los. Exatamente, isso é muito importante. Porque o animalzinho, ele não sabe falar. A voz dele somos nós, né? Sim. Então a gente precisa conscientizar essas pessoas de que existem esses caminhos que elas podem seguir e não largar os bichinhos na rua como se fosse um trapo qualquer. Lembrando que aquele trauma vai ficar na família. Ele vai ficar para o resto da vida. Porque quando a gente menciona mesmo o animal filho ou filha da família, ou animal de estimação, de quintal, ele interage com a pessoa. Né? Não é porque ele está no quintal que o dono dele não interage. Ele brinca, ele só não é de casa. E aquele trauma na família pelo abandono é o mesmo trauma que uma pessoa quando deixa um ente familiar abandonado. Aquilo ali não vai ficar incipiente à família. Ela vai levar aquele trauma de que abandonei aquele bicho. Quando a gente fala da questão dos maus tratos, inclusive uma lei aprovada aqui na LESP fala sobre isso, que os vizinhos, por exemplo, dentro de condomínios, e o síndico, são responsáveis por denunciar casos dessa natureza. Isso ajuda também, porque antes isso aconteceu também nessa questão de agressão às mulheres, né? Antes se falava, entre marido e mulher não se mete a colher. E hoje a lei fala que é responsabilidade de vizinhos, do síndico, enfim, de quem mora ali perto. Dos animais aconteceu a mesma coisa. Se dentro de um condomínio tiver ali maus tratos a animais e não tiver uma denúncia formalizada pelo morador ou pelo síndico, o condomínio vai ser notificado também. Isso é um avanço? Vocês entendem que é um cuidado, é a proteção também do animal, do bichinho que não fala, né? Fica à vontade, ou eu posso começar? Olha, fala você, eu prefiro. Eu acho que do ponto de vista legal, foi muito interessante, até porque nós estamos aqui na LESP. A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Fora. Exato. Exatamente. Né? As leis emanam do povo. Então, se a população entende que o animal ele precisa desse cuidado extra, está certíssima a legislação em estar evoluindo. O que a gente tem que tomar cuidado, e as pessoas sejam sensibilizadas nesse nosso bate-papo, é saber diferenciar o que é um cachorro que late. E aí vale N exemplos, né, dona Aparecida? A questão do animal novo, que está se acostumando com o dono que sai para trabalhar e fica em casa o dia todo e às vezes não consegue. O dono, ele faz esse cálculo, inclusive financeiro doméstico. Eu não consigo ter 2 animais, porque eu tenho que ter veterinário, tenho que ter outros cuidados e o meu tempo, às vezes, não consigo para 2 animais. Então ele tem um. Esse animal ele vai ter que se acostumar a ficar sozinho. Nesse processo, quando ele é filhote ou mesmo com adulto, ele late, né? O popular, ele chora, né? Ele resmunga da maneira dele a ausência do dono. Isso não é uma condição de maus tratos. Então as pessoas
né, o condomínio, a sociedade próxima tem que entender esse detalhe para não fazer uma denúncia infundada. Acho que é o mais importante. Isso é tão comum, né? Eu moro em apartamento e a gente viveu uma situação dessa. Dentro de um dos apartamentos, começou aquele papo no WhatsApp, né? Vamos denunciar, tem maus tratos todos os dias, esse cachorrinho está chorando, está acontecendo alguma coisa, ele está abandonado. E começou ali as pessoas darem as suas opiniões, né? Cada um falando o que quis falar. Sim. E à noite, o morador colocou no grupo, falou, peço desculpas a vocês, mas eu acabei de adotar um cachorrinho, ele é filhote ainda, e ele não se acostumou com a casa, é normal, ele vai chorar por alguns dias. E daí morreu o assunto. Realmente deixou claro o que estava acontecendo, né? Exatamente. Então, são casos e casos. Mas a responsabilidade é de todos também, né? Porque assim, se houver uma conscientização, porque assim, existe aqueles moradores, também tem esse detalhe, né? Que não gostam de animais. Então, esses são os principais que fazem as denúncias, que se incomodam com o latido e com o choro do animal, porque eles não entendem, eles não conhecem o que é um animal, né? Então, porque quando você tem um vizinho que conhece o animal, que sabe como é, e sabe daquele sentimento que o animal está ali sozinho, ele não vai fazer uma denúncia, ele vai bater na porta do vizinho, ô vizinho, você precisa de uma ajuda com o seu animalzinho? Acontece também, né? Em vários condomínios acontece isso. Às vezes a pessoa sai para trabalhar, olha, o meu vizinho vai tomar conta, meu vizinho vai olhar. Então existe toda uma conversa nesse sentido. Mas quando existem os vizinhos que realmente não gostam de animais, aí sim entra nesse mérito dessa questão de fazer a denúncia. E isso é muito ruim. Né? Quando a gente falou da questão do fim do ano, acontece uma coisa também que é uma certa... Acho que acontece até com mais frequência. Fim do ano, a gente sabe que é proibido, inclusive uma lei que saiu daqui, fogos com barulho, Sim, com som. Não pode. Estado de São Paulo é proibido fogos com barulho. Sim. Saiu aqui da Lesp, Sim. foi aprovado e sancionado. Porém, a gente sabe que ainda não acontece, né? acontece. E o bichinho fica, principalmente o cachorro, fica maluco, né? Isso. E alguns acabam fugindo de casa, não é nem porque querem fugir, mas é porque querem fugir do barulho, né? Querem se esconder. Nesses casos, como que vocês conseguem ver qual é aquele bichinho que fugiu de casa? Sim. E fazer essa separação do que foi um acontecimento com o crime de abandono mesmo? Sim. Dá para perceber. Posso responder essa? Fica à vontade. É assim, normalmente, como eu disse, final de ano é o pior momento para a proteção. Por quê? No caso do abandono, porque assim, às vezes a pessoa estão festejando, deixa um portão aberto, vai receber a visita que está entrando, o bichinho passa por meio das pernas, a pessoa nem percebe, ela vai perceber no outro dia ou mais tarde quando todo mundo for embora. Então o que acontece? No caso de acontecer, de ser o animalzinho sair e fugir ou escapar por conta do barulho de fogos e tudo, como você disse, ela não é aplicada, esta lei, para as pessoas, né? Elas vão soltar fogos, ainda mais quem mora perto de comunidade, aí é um estrondo maior ainda, né? Então, o que acontece? A gente divulga, no caso da proteção, de você recolher um animalzinho que está na rua, você percebe quando o animal fugiu, é importante que o animal seja microchipado, porque o microchip, ele acusa quem é o tutor, né? A plaquinha de identificação, nós protetores achamos que o mais importante é a plaquinha de identificação. Por quê? Porque não é todas as clínicas que têm o leitor para passar o microchip para ver quem é o tutor daquele animalzinho. Sim. Então, uma plaquinha de identificação é muito importante. Nós, na nossa ONG, a gente sempre coloca lá no nosso Instagram ou no nosso site, gente, final de ano está chegando, plaquinha de identificação nos seus animais. Por quê? Porque é fácil de você identificar. Sim. Às vezes o animal está correndo, você não consegue pegar, mas uma hora ele vai se cansar, né? Você não vai conseguir pegar ele naquele dia.
mas um outro dia, ou daqui uma semana, você acaba conseguindo pegar o animalzinho, ou alguém encontra esse animalzinho. Então a plaquinha de identificação, ela é importante. Não é todo mundo que é consciente de saber que existe um microchip implantado no cachorrinho, ou no gato, que seja. Sim. Né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho de identificar, divulgando nas redes sociais, colocando a foto que achou tal bichinho, seja ele preto, branco, de raça ou não, ou sem raça definida. Então você consegue distinguir. E agora, aquele que é abandono mesmo, aí você sabe que é abandono, porque ele está numa situação péssima. Então aquele é abandonado. Você recolhe o animalzinho, traz para dentro, cuida, para dar uma nova chance de vida para ele, de colocar na sociedade. Do ponto de vista do crime, a gente tem que analisar as circunstâncias fáticas ali. Então a pessoa ela perdeu um animal, seja por conta dele ter escapado numa festa de ano novo, ter se assustado, ela está preocupada em achar esse bicho. Exatamente. Então é nítido quando você encontra um animal e ele encontra o tutor, seja Exatamente. Eu acho importantíssima essa questão da coleira, porque é muito importante. Tá ali, né? A informação tá fácil. Tá identificando o animal, o quando ele está com coleira, você percebe que ele veio de algum lar, de alguma casa, e a pessoa está preocupada, né? Ela está procurando. Agora, quando você encontra situações onde o animal foi abandonado, a pessoa ela finge não existir. Exato. Então, o principal para a gente conseguir constatar em uma questão de abandono é esse. E é tão bonito quando a gente resgata, pega o animalzinho da rua e você acha o tutor dele, é uma alegria tão imensa, o animal fica em desespero e abana o rabo e pula, e o adotante ou o tutor chora, meu filho, não sei o quê, às vezes a pessoa não dorme. Houve casos da gente pegar o bichinho e ficar um mês com o bichinho para depois encontrar o tutor, sabe? E a pessoa às vezes vai até sendo hospitalizada, a pessoa toma medicação, entra em depressão, o animal também entra em depressão, tem esse caso também, né? Os animais entram em depressão. Eles são relações sociais que estão sendo construídas, né? Tudo se eu posso aproveitar o espaço, é importantíssimo a gente entender o que é o animal doméstico e não confundir com o silvestre. Exatamente. A gente tem muito problema, é uma das frentes do trabalho da Polícia Ambiental, é trabalhar contra o tráfico de animais silvestres. E muita gente adota esse animal de maneira completamente irregular, porque o animal silvestre, diferente do cachorro, do gato, do coelho, de outros animais que são tidos como domésticos, esse animal ele não tem uma interação com o ser humano. Quando tem, é uma interação totalmente mecânica. A gente estava comentando antes a questão do papagaio, que é muito comum encontrar. Mas ele canta música de time, dá o pé louro. Esse animal, ele produz uma frase totalmente mecânica. As pessoas não podem confundir isso, porque quando ele é reabilitado, ele perde totalmente esses sons, então ele não estava se comunicando, ele simplesmente imitava um barulho parecido com a nossa voz. Então as pessoas conscientizarem que, não, o animal silvestre, deixa ele na natureza, vai observar ele lá, seja um observador de aves, seja um apreciador de ambientes, né? Nós estamos na região metropolitana de São Paulo, tem diversos parques estaduais, então vai observar ele na vida comum dele, no ambiente dele, que é muito mais bonito. Falando nisso, dá licença um pouquinho, a nossa ONG fica perto do cemitério da Vila Formosa. E lá, quando é de manhã, é a coisa mais linda, né? Eu já até filmei, às vezes eu faço uns stories e tudo. Você vê tem arara, tem aqueles, como chama aqueles verdinhos? Papagaios e maritacas. As maritacas. Gente, que coisa linda. O fio assim, fica cheio de maritaca, aquele monte. Aí a gente coloca a ração para eles vêm, comem. No alto a gente coloca nos beirais do sobrado, né? E comem e depois vão embora. E papagaios também, é muito bonito. Aí eles vai lá para o cemitério, porque tem muita árvore, né? Aí eles voltam para o habitat deles lá. É muito bonito. Mas ver a liberdade deles, né? Sim. E puxando para o assunto novamente, senão a gente se perde, nós vamos falar de um monte de coisa. A questão do ano novo e essa questão do abandono,
pessoa ter bom senso, né? Hoje em dia, como você mesmo comentou, uma situação de condomínio, a rede social, que é importantíssima, e ela faz um trabalho muito legal de conscientizar, de conseguir nivelar as informações, mas ela tem um problema, que é o imediatismo. E as pessoas não percebem os problemas judiciais, inclusive, de, não, a pessoa está em maus tratos, a pessoa está abandonando, e não vai lá primeiro se inteirar da história. Para saber o que está acontecendo. E isso vai esbarrar no nosso trabalho, que é a denúncia infundada. A gente tem que lembrar que existe um lapso temporal da denúncia com o atendimento dela, e muitas das vezes o problema já foi resolvido. Eu desloquei um policial, eu desloquei uma viatura, e vai chegar lá e ele poderia estar dando outro fim e realmente estar apurando uma outra situação que realmente consolidasse crime. Exatamente. A gente tem agora uma discussão que é sobre a família multiespécie. Então aqui, inclusive, uma discussão que já vai para a elaboração de uma lei, né? Tem projetos de lei em discussão para falar sobre isso já. Então desse animalzinho que faz parte já, né, da família, lembrando que, assim como já foi dito hoje, não são os animais silvestres. Animais silvestres, eles devem estar na natureza, o ambiente deles. O doméstico, como a própria palavra diz, eles precisam de nós, né, para sobreviver. Um cachorro solto na rua, ele não sobrevive por muito tempo. Ele vai comer lixo, ele não vai se alimentar direito, ele precisa do humano. A diferença é bem essa, né? O silvestre, ele consegue na natureza, né? Tudo que ele precisa. Na verdade, ele com o ser humano, o silvestre, ele tende a piorar o estado dele, né? Porque ele vai depender daquele cuidado, porque ele está engaiolado, ele está preso, e às vezes o cuidado não é o necessário que ele precisa. Aí, até sobre essa lei mesmo, que já então dá os direitos ao animal, né? A gente, nos últimos anos, tem falado sobre isso. O animal também tem direito, né? Vamos falar um pouquinho disso? Até os direitos que esses animais têm. Quais são esses direitos? Sim, se eu não me engano, tem julgados a questão de divisão de visitas, como se fossem visitas a filhos, né? Aí o que acontece? Eu vou responder um pouquinho isso. Claro. O que acontece? A família multiespécie são pessoas que elas não têm animais. Elas têm filhos de 4 patas, né? Onde esse animal, ele é integrado na família como um filho. Ele tem convênio médico. Guarda compartilhada. Ele tem guarda compartilhada. As pessoas, quando se separam, o casal, eles vão para a justiça. Já houve casos na nossa ONG, da gente ter que fazer levantamento de 2 anos atrás, de um casal que se separaram, e o outro não quis dar o termo de responsabilidade, porque estava no nome dele. Então ele queria o animal de qualquer jeito. Então, não, o filho é meu, porque está no meu nome. A gente teve que fazer o levantamento desse termo de responsabilidade, entregar para o tutor, ele foi no juiz, e aí ele ganhou a causa, mas esse que ganhou a causa, ele não tinha condições financeiras para poder manter o animal em tudo aquilo que ele tinha quando estava junto com aquela família, constituída a família. Aí ele pediu uma pensão, aonde foi dada essa pensão pela outra parte, para com que ele continuasse a dar todo aquele bem-estar que aquele filho de 4 patas tinha, ou seja, alimentação, os veterinários, tudo certinho, e ele ficou e acabou. Então e fizeram aquela guarda compartilhada. Então tudo saiu bem, né? Tudo saiu maravilhosamente bem. Então isso é muito importante, né? Existe já está tramitando, como você falou, essa lei, né? Até eu tenho depois o nome até coloquei no celular para falar o nome da autora, e até esqueci também, me falha a memória, que está tramitando e vai ser sancionada essa lei, se Deus vai permitir que isso seja. E é muito importante, porque o animalzinho, ele vai fazer parte da família, ou seja, a pessoa vai viajar, só vai viajar e vai para o lugar onde o animal possa ir.
Você vai no restaurante, eu vou levar meu filho atrás, vai. Então ele faz parte da família, né? Ele tem os filhos e tem o filho de 4 patas, né? Então esse é a família que você está respondendo. Nós vamos até, assim, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, mas eu já me despeço, né, então, do Aurélio Alexandre Teixeira, que é o porta-voz da Polícia Ambiental, mas antes até do seu tchau, vou dar um minutinho aí para as considerações, até para alertar a população sobre a responsabilidade da adoção de um bichinho ou da compra de mas de ter um pet dentro de casa. A responsabilidade é muito grande. Sim, e eu acho que é importantíssimo, Priscila, a gente frisar a questão da compra do animal. A gente tem tantas ONGs fazendo trabalhos e vale lembrar, né, custa cuidar de um animal, custa cuidar de muitos animais, né? Se um animal já tem o seu valor, imagina vários, quanto custa de ração. A gente acompanha algumas ONGs que estão junto conosco quando a gente tem alguma ocorrência. Então, esse desincentivo das pessoas de comprarem. Tem muitos lugares onde tem animais ali que estão esperançosos por um dono e a gente desestimula um dos principais atores das nossas ocorrências, que são os canis clandestinos. Né? Esses locais, eles existem porque existe uma demanda de se comprar um animal. Né? E, como a gente falou, é custoso. A pessoa que inicia um negócio desse, às vezes ela não dá conta, ela não sabe dos custos daquela iniciativa, e ela quer reduzir custo, e aí ela vai pôr esse animal em condição de maus tratos, em condição de risco. Então, se eu posso dar um recado importantíssimo, é esse desestímulo de comprar animal e também do animal silvestre e o bom senso da sociedade. Né? A Polícia Militar Ambiental, ela trabalha com denúncias e a participação da sociedade é o fundamental para que essas denúncias sejam mais técnicas possível, com maior riqueza de informações, e aí a pessoa se conscientizar. Aquilo é um maus tratos? Não é? Para ela poder relatar o que realmente é um maus tratos, para que aí os agentes públicos possam sim atuar em ocorrências que vão realmente incidir num crime. Ok, bom, agradeço então a sua participação, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Alesp Cidadania. Já volto. Olá, estamos de volta com a Alesp Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre a proteção dos animais e recebendo aqui a Aparecida Donizete de Souza, presidente da ONG Tudo por Eles, que cuida então de animais, a proteção dos animais, né? Fala um pouquinho pra gente, hoje, qual a situação da ONG, quantos animais vocês têm, que tipos de animais... e há uma preocupação agora no finalzinho do ano, início do ano, férias, né? Sim. Hoje a Tudo por Eles, nós estamos há 9 anos na Tudo por Eles, né? Que foi constituída a ONG Tudo por Eles. Hoje nós temos mais de 250 animais entre cães e gatos. Todos disponíveis para adoção? Não são todos disponíveis para adoção, porque são animais que a gente veio pegando ao longo do tempo, né, dos anos, e animais que foram perdendo a condição de serem adotados. Ou seja, temos animais amputados, temos animais cegos, animais já com muita idade. Então, assim, temos 2 abrigos que são pagos, são abrigos pagos, né? Um é em Mariporã, onde lá eu tenho mais de 80 cães que não são mais doáveis, porque a gente já pegou eles na rua em condições deploráveis, né? Com bicheira, animais atropelados e às vezes perderam a perninha. Enfim, são animais que infelizmente não são mais doáveis, né? Principalmente os animais pretos, né? Que existem, infelizmente, existe essa condição de que eu não quero porque é pretinho, então sempre vão ficando para trás. Os mais velhinhos, os que as pessoas abandonam, que são velhos já, não tem mais condição nenhuma, não tem mais serventia. Animais de canil clandestino,
que são pessoas que já usaram aquele bichinho para dar várias crias, que já não serve mais, então abandonam aqueles animaizinhos. A gente resgatou, no caso eu resgatei, e fui levando, ao longo dos tempos eu fui levando. E esses não tem jeito, não tem como as pessoas adotarem, infelizmente. A gente faz publicação, a gente pede para as pessoas, muitas pessoas já foram visitar, o abrigo é aberto para quem quiser visitar, não é nada assim, não pode olhar, não pode ver, não, pode sim, se quiser ir lá, levar uma ração, ajudar a ONG, naquilo que for necessário. Todos são castrados, fica claro que esses animais todos são castrados, todos são vacinados, são vermifugados, eles têm a raçãozinha, né? É muito grande lá, é um lugar muito bonito, porém não tem aquilo que a gente também gostaria de dar, atenção e muito amor, porque são muitos, né? E temos também aqui em Itaquera, onde lá eu tenho 27 animais, esses animaizinhos são para adoção, são animais vira-latas, porte médio, porte grande, mas que eles têm uma condição, têm ainda a chance de ser feliz, né? Então a gente sempre pensa, um dia Deus vai abençoar e um desses, alguém vai lá visitar, né? E vão adotá-los. A gente tem a feira de adoção, onde a gente vai levando os animaizinhos para serem adotados, e à medida que a gente vai recolhendo, ok, esse aqui não vai poder ser adotado mais porque não tem uma perninha, ou é cego, ou é velho, vai para Mariporã. Não, esse tem sim a condição de ter um lar para ser feliz, vai para lá. Às vezes tem pessoas que nos ligam e falam, dona Cida, eu queria muito adotar um animalzinho velho. Olha que maravilha. Vamos lá em Mariporã, vamos dar uma olhadinha lá, você tem um monte lá que você pode escolher qual você quiser para você fazer aquele bichinho feliz. E é tão bonito quando você vê que a pessoa foi lá e adotou um velhinho ou um amputado, né? A gente fica muito feliz. E tem os gatinhos, né? A gente tem mais de 80 gatos também. Tem uma protetora, que é a Neide. Ela faz esse trabalho de dar esse lar temporário. Tem os gatos dela também. E os gatos da ONG, que a gente tem lá, a gente mantém eles com a ração, com o veterinário, tudo certinho na medida do que eles têm a necessidade. E tem, na Elisama também, tem mais de 20 cachorros, que também, todos da ONG. Isso tudo foi o que a dona Cida foi saindo catando ao longo desses mais de 30 anos de proteção animal, que é o que eu tenho, né? E como começou tudo isso? Olha, eu comecei com esse amor incondicional pelos animais, quando eu vi um animal sendo jogado fora do carro, né? Foi uma noite, eu estava na sacada, eu morava no Tatuapé, e aí eu estava lá olhando a rua, quando vi parar um Fiat, o cara foi na parte de trás do carro, abriu a porta, pegou o cachorro, botou na calçada e foi embora. E o cachorro ficou parado lá olhando, um cachorrinho preto. Eu falei, meu Deus do céu, e eu fiquei pensando, será que eu estou ficando louca? Ou eu estou vendo mesmo, é uma realidade isso? E até então eu não me atentava a esse tipo de situação, né? Nem imaginava que alguém pudesse fazer isso, né? Que existia esse fato, né? Eu fiquei assim, o cachorrinho ficou parado, aí ele deitou. Conforme ele deitou, eu falei, meu Deus do céu, acho que o cara esqueceu o cachorro. Foi minha primeira ideia. E eu saí, desci correndo, aí olhei assim o cachorrinho, falei, oi, oi, eu passei a mão, ainda estava toda molhada de chuva, porque estava garoando. E aí eu fui correndo até a esquina para ver se o cara estava com o carro parado, em algum lugar, não tinha ninguém na rua, já era tarde. Aí eu não tive dúvida, eu catei o cachorro e levei para dentro de casa. Assim começou a minha loucura, o meu amor. E aí chorei muito. Aí eu conversando com uma vizinha minha que tinha animais, ela falou, dona Cida. Naquele tempo eu ainda era Cida, não era dona Cida. Cida, esse cachorrinho foi abandonado. Você já ouviu falar de abandono? Não. Então venha cá. Aí ela me mostrou o que era um abandono. Chorei muito, 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 muito. Aí começou essa minha
empatia com os animais, né? Essa minha luta, quer dizer, com os animais. Eu sempre via um cachorrinho na praça, eu ia lá, comprava uma salsicha, dava para um. E assim foi indo, foi indo. O meu filho trabalhava na Avenida Paulista vendendo camisetas de rock e eu ajudava ele. E lá tinha muitas pessoas com animaizinhos, às vezes vendendo animal, às vezes com uma caixinha num sol quente cheio de gatinho dentro da caixa. E aí eu brigava com aquelas pessoas, arrumava maior confusão. Eu pegava, tinha pessoas na feirinha também que era das barracas também, me ajudavam. Oh, não, vamos para cima, vamos pegar eles. E eu pegava, você tem onde pôr? Não, mas eu tenho, me dá aqui. Levava embora. E foi assim que eu fui juntando os animais, né? E aí a coisa foi crescendo, crescendo. E mudamos para Vila Formosa, porque lá o aluguel ficou muito caro. E aí meu filho montou a estamparia, a gente vivia da estamparia. E lá eu conheci, na Vila Formosa, outras protetoras. Sim. E aí eu me juntei a elas. Aonde tem essa comunidade, que é a comunidade da Águia da Beira, que é próximo do cemitério. E lá eu comecei a cuidar e assim foi uma jornada longa. Hoje, para adotar um bichinho, porque acontece muito da pessoa ir até o abrigo, sim, ir até a ONG, olhar, gostar do bichinho, levar para casa e depois devolver? Isso acontece? Acontece. Eu tenho uma feira de adoção, né, a qual eu participo há 9 anos. Essa feira é da nossa ONG, né? Todos os sábados eu participo dessa feira. Eu dou uma média de 20 a 30 animais por mês, né? Entre cães e gatos. Infelizmente, aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco com o sargento, tenente com o tenente, isso, né? Chega final de ano, as pessoas devolvem. Então, é assim, a qualquer problema que a pessoa tem, principalmente final de ano, o que elas pensam, né? Ah, eu estou passando por uma certa situação, ou eu quero viajar, ou eu briguei com meu marido, ou briguei com a minha esposa, ou eu vou ter que mudar, e a casa que eu vou mudar não aceita mais animal. Quem é o primeiro a ser descartado? O animal, né? Por quê? Porque ele não tem voz ativa, ele não sabe o que fazer, ele não tem como se defender. Onde a pessoa adotou o animal e nesse termo de responsabilidade que a pessoa assina, sim, na hora de adotar, já reza que a pessoa não pode entregar o animal a ninguém e nem colocá-lo na rua, porque ela pode responder judicialmente por aquele animal, porque até então ela é o tutor do animal e ela tem a responsabilidade de cuidar do animal até o final da vida deste. Sim. Então ela procura a ONG e fala que vai devolver. Eu estou com um caso agora que vão me devolver 2 animais, né? Aliás, eles estão pensando ainda se vão devolver ou não. Já me procuraram e já falaram que, infelizmente, eles não vão poder ficar com o animal. Eu tento conscientizar, explicar que o animal vai ficar doente, que o animal pode entrar numa depressão, que o animal vai ficar num abrigo onde ele não vai ter aquele mesmo carinho que a família está dando para ele, porque o abrigo não é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é ele na sociedade, integrado na família, né? Então eu explico isso para a pessoa, ele vai sofrer, ele não vai comer uma ração de tanta qualidade que você está dando, né? Ele vai sentir a sua falta e um dia você também vai sentir isso. Pode demorar, mas você vai sentir. Porque não é possível que você tenha pego esse animalzinho e ficado com ele tanto tempo e não ter amor por ele. Sim. É impossível isso, né? Então eu tento explicar isso para a pessoa, mas não são todos que infelizmente entendem essa parte. Aonde elas vão e devolvem os animais. E a gente tem que acolhê-los, porque, obviamente, eu não vou deixar colocar na rua, porque isso pode acontecer. Eu já peguei um animal da rua, que eu levei para a ONG, quando eu passei o leitor, o animal era meu. O animal era meu, o animal era da ONG. Né? Eu fui atrás do tutor, conversei com a mulher, falei que eu ia processá-la, e ela virou para mim e disse,
pode processar, faz o que você quiser. Eu não quero e acabou. Falei, ok. Deixei para lá, porque não adianta mesmo, né? Você vai falar o que para a pessoa? Então, o animal, até hoje, ele se encontra no abrigo. E isso é muito triste. Lembrando que é crime, né? Então, o abandono já é o crime, né? Mas as pessoas... É crime, mas não é aplicado. Esse que é o problema, né? Porque essa é a nossa preocupação. Né? Precisa haver uma fiscalização e até uma punição. Existir uma pressão mais em cima disso, uma fiscalização mais em cima dessa lei, para com que as pessoas entendam o que é. Por exemplo, a lei ela existe, ela está ali, mas a pessoa não quer saber. Tanto faz se a lei existe para ela ou não. Ela não vai seguir e acabou. Eu não quero mais e ponto final. Eu não sou obrigada, eu tenho problemas. Eu estou passando por dificuldades, eu não posso ficar, você quer que eu faça o quê? Olha, vou te citar um caso que aconteceu fazem 2 semanas. A moça devolveu um cachorro de 4 anos. O cachorro tinha 4 anos, um vira-lata. Ela mora num belo de um apartamento, uma pessoa que tem condições financeiras. Ela devolveu o cachorro, porque o cachorro, a mãe dela, senta no sofá, o cachorro fica abanando o rabo e esbarra na perna da mãe dela. Então ela não quer mais o cachorro, porque está machucando a perna da mãe dela. Ora, bota um banquinho, manda a mãe levantar o pezinho, ou pega o cachorro, bota em outro lugar, ou muda a mãe de posição, sei lá, faz alguma coisa. Isso é motivo para você devolver um animal? E se ele está abanando o rabinho é porque ele está feliz, né? É porque ele está apaixonado, é porque ele gosta da família, ele está mostrando... Por que ele abana o rabinho? É porque ele está mostrando o sentimento de amor que ele tem pela família, né? Então, eu acho que hoje, antigamente, as pessoas, elas não tinham tanto conhecimento. Hoje, a pessoa tem mais conhecimento e ela pode buscar esse conhecimento. Porque existe isso aqui. Sim, existem isso, é só você procurar. Né? Aí, antigamente não existia tantos protetores como existe hoje, né? Então a proteção animal ela está muito engajada na causa, né? Então existem tudo aquilo que você pode buscar. Você pode buscar no Google, na internet, você pode buscar em qualquer rede social. Fala sobre a proteção, fala sobre o abandono, fala sobre o animal, fala sobre o amor que você pode ter e dá para esse animal, entendeu? E tudo também, principalmente com o bichinho, tem o treinamento, né? Exatamente. A pessoa vai lá, olha um filhotinho, ai que fofo, vou levar para casa. Filhotinho dá trabalho, rói as coisas, estraga tudo. Pode estragar sapato, Exatamente. Enfim. Você tem que saber disso e ser muito consciente. E é educar, é treinar o bichinho. A fazer o xixi no lugar certo, a fazer as necessidades ali, tem que descer, tem que passear, tem as suas responsabilidades. Se você não está afim de pagar esse preço, nem pega o bichinho. Nem pega o bichinho. Porque assim, quando a pessoa vai adotar um animal, ela chega cheia de amor, ela chega até você prometendo amor eterno para aquele bichinho. Não, eu vou cuidar, você tem condição. Ela responde um questionário, né? A gente vê aonde a pessoa mora, procura ver onde a pessoa mora, se ela tem condições financeiras para ter aquele animalzinho, para ela dar uma alimentação adequada, um veterinário, dar continuidade nas vacinas, dar continuidade no antipulga. Se ela mora numa casa própria, se ela não morar numa casa própria, quando ela mudar, qual vai ser o empenho dela em procurar uma casa aonde vai aceitar aquele animal, que é muito importante, né? Às vezes a pessoa vai, eu mudei, mas o proprietário não aceita animal. Mas os seus filhos você vai levar? Essa é a minha pergunta. Ou você vai largar para trás? Não, mas são meus filhos. Eu falei, então, quando você adotou, ele não era, o animal era seu filho, hoje ele não é mais. Né? Então existe toda essa logística aí, né? Então é uma coisa que você,
como diz, é uma bola de cristal, né? Então você não tem como adivinhar o que vai acontecer ali na frente, é impossível, porque a pessoa pode prometer para você que ela vai fazer tudo aquilo, vai dar ração de qualidade, vai dar veterinário, vai deixar entrar dentro de casa, ou vai, se for ficar no quintal, se vai ter uma casinha boa, se tem cobertura, se vai viajar, se tem alguém da família que pode cuidar, sim, ou um vizinho, se o cachorro latiu, que vai ter, qual o problema que vai ter. Mas a pessoa na hora ela te promete tudo, mas depois ela não vai fazer aquilo. Então é uma coisa que não dá para você prever. Infelizmente é assim que funciona. E até o papel da ONG, né, para fazer essa doação consciente. A gente conversa bastante, viu? Mas infelizmente não está escrito aqui, sabe? Se aquela pessoa está falando a verdade para você ou não. Por mais que você investigue, outro dia uma pessoa falou para mim, mas você quer fazer adoção ou você quer que o animal continue aí? Eu falei, mas por quê? Não, porque você está me questionando tanto. Eu falei, bom, eu estou te questionando, mas não é um questionamento, é uma conversa para ver até onde você vai chegar caso você adote o animal. Ah, mas se for assim, então eu prefiro comprar. Pois então, fique à vontade, compre, porque aqui você não vai adotar. Porque a sua fala, para mim, já não é uma fala correta e eu não vou ficar tranquila em fazer adoção para você. Porque não é uma coisa, não, né? É um objeto. Não é uma pessoa, mas tem vida. Não é um objeto. Você é responsável por essa vida. Ele sente dor, ele sente amor, né? Ele precisa. Aí a gente vê que já são 35 anos, aí, mais de 30 anos que a senhora, então, trabalha com essa questão da proteção animal, do cuidado. As leis, principalmente nos últimos anos, avançaram muito em relação a isso. Graças a Deus. Isso ajudou? O que a senhora percebe? Então, ela ajudou na questão da consciência, né? De que você pode chegar com certas pessoas e você conversar com elas e conscientizar elas do que acontece. Por exemplo, onde eu moro agora, eu estou há 18 anos lá, onde é a ONG. Todo mundo lá me conhece, a Vila Formosa inteira sabe quem é a Dona Cida. Né? Então, o que acontece? Lá na comunidade, voltando um pouquinho lá atrás, na comunidade, esses dias um cachorro foi esfaqueado. Aí eles vieram correndo lá, Dona Cida, esqueci o nome do cachorro, ele foi esfaqueado. Leva no Dr. Luiz, que o meu veterinário, que é o veterinário da nossa ONG, ele é perto ele é 4 ruas abaixo da ONG. Leva no Dr. Luiz. Lá o Dr. Luiz cuida, faz todo o procedimento, a pessoa vai, leva e depois vai levando para ir fazendo os curativos, tudo certinho. O animalzinho atropelado, vai lá no Dr. Luiz. Então, assim, hoje as pessoas têm essa consciência melhor. Antigamente, você via, quando eu comecei, tanto é que eu não tinha a consciência, né, do que era um abandono, não tinha. Às vezes, se você via, passava na rua, muitas vezes eu mesmo via. Hoje eu me pergunto, puxa, como eu falhei, né? Eu via um animal caído ali, para mim era um animal, não ligava, você entendeu? Ia embora, porque não tinha aquela consciência. Hoje não, as pessoas hoje, graças a Deus, elas veem um animal caído ali, alguém vai passar e alguém vai ajudar aquele animal, né? Porque ela já tem aquela consciência, a mídia mesmo está aí na televisão, mesmo em todos os lugares, você fala em todos os programas, os artistas, todo fala sobre a proteção, fala sobre os bichinhos, falam sobre os cachorros, sobre os gatinhos, né? Por exemplo, gatos. As pessoas não gostavam de gatos, né? Ah, gato não, eu não gosto de gato. Gato não dá amor, gato não dá carinho, gato gosta da casa, não gosta da gente. Não é assim que as pessoas pensavam? Hoje em dia já não. Você sabe que o índice de adoção para gatos é maior do que para cachorro? Olha. Adotam-se mais hoje, as pessoas adotam mais gatos do que cachorro. Porque os gatos, eles
não dão tanto trabalho quanto o cachorro dá. Eles são mais independentes, Eles né? são independentes. A pessoa pode viajar, deixar lá mais caixinhas de areia, mais pote de águas, ração, e elas passarem o final de semana ou um feriadão prolongado. Quando volta, tá tudo certinho. Se você deixar o cachorro, quando você voltar, você não encontra mais nada. É bem não isso. é assim? Bem isso. Então, é por isso que as pessoas... E elas perceberam também que os gatos também dão carinho. Eles também são carinhosos. Sim. Os felinos, eles limpam o ambiente, né? Eles também têm o jeitinho deles de pedir carinho, né? Te pedir um afago para você. Sim. Então, eles são dóceis também, eles são gostosos, são fofinhos também, tanto quanto os cachorrinhos, né? Então, eu não sei, eu acho que a cabeça das pessoas hoje, ela mudou muito. E graças a Deus, Sim. eu tenho fé que isso vai melhorar cada vez mais. Porque a gente precisa de pessoas assim como vocês, que dá esse espaço, né, para com que a gente fale do bem-estar animal e da proteção e do amor que a gente pode desenvolver para eles. É verdade. Bom, a gente já está chegando nos minutinhos finais do nosso programa, mas eu quero deixar um tempinho para a senhora falar também como que a ONG sobrevive, quem pode ajudar, se precisa de voluntários. Me fala um pouquinho disso, como as pessoas podem ajudar. Tá. É assim, hoje a Tudo Por Eles, graças a Deus, vou fazer um resumo rápido. Hoje, graças a Deus, a Tudo Por Eles tem 9 anos, como eu já disse para você. Nós conseguimos, com muito trabalho, com muito empenho, algumas pessoas que já nos conhecem, que já são nossos adotantes, nós conseguimos dar entrada numa sede própria, que é do lado, praticamente, eu moro no 235 hoje, que é há 18 anos, e nós compramos o 237. Nós conseguimos dar uma entrada, com a ajuda dessas pessoas, nessa casa. Onde os proprietários foram embora para o interior e gostam muito da gente e fizeram um preço muito bom, onde a gente conseguiu dar entrada, e você pode não acreditar, mas o banco me fez o financiamento. Com a minha idade, eu tenho 68 anos, né? E o banco fez, viu, gente, o financiamento para a dona Cida. Eu agradeço. Que bom. Então, a gente agora está passando por uma dificuldade muito grande, porque a gente conseguiu material de construção de 3 adotantes, né? Mas a gente está pagando o aluguel onde a gente tem a ONG hoje, e estamos pagando a prestação da sede própria. Aonde essa sede própria, o que a gente vai fazer nela? Ela está em construção. Então, a gente vai fazer uma clínica, onde a gente quer dar atendimento gratuito para as pessoas carentes lá da comunidade, onde a gente atua. Castração, o meu sonho é fazer castração gratuita, sabe? Até eu estava mandando algumas emendas aí para ver se a gente consegue, para fazer, entrar, para ganhar essas castrações gratuitas, né? Porque vai ser muito importante, né? Então, hoje a Tudo Por Eles, ela cresceu de uma tamanha proporção, de repente ela tomou uma proporção grande, mas financeiramente não cresceu junto com a grandiosidade que ela atingiu. Hoje nós somos muito conhecidos, né? Todo mundo conhece a dona Cida, todo mundo conhece a Tudo Por Eles, agregado, tudo certinho, mas financeiramente não caminhou junto. Então a gente precisa de ajuda financeira para com que a gente coloque todo esse projeto na atividade, né? E como faz isso? Tem as informações lá no site? Tem, entrando no Instagram da ONG, a ONG Tudo Por Eles, é o nosso Instagram, né? Se as pessoas quiserem ajudar financeiramente, para com que a gente conclua esse trabalho, que vai ser muito importante para a gente. São 250 animais, um pouquinho mais do que a gente tem, e infelizmente o que nos falta é condição financeira para terminar esse trabalho que a gente quer. Então vamos falar de novo, no Instagram,
ONG Tudo ONG por Eles. Tudo por Eles. É só jogar lá na pesquisa, já vai encontrar a ONG, todas as informações. Pode mandar lá também uma mensagem no direct para conversar e conhecer também a instituição. Isso. A gente tem 17 mil seguidores, mas esses 17 mil seguidores não são os que nos ajudam. Infelizmente, a gente tem poucas pessoas, a gente tem umas 20, 30 pessoas que nos ajudam mensalmente, mas a gente precisa de alguém que nos impulsione mais para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que vai ser muito importante e vitorioso, porque a gente quer ajudar muitos e muitos mais animais do que a gente já ajuda hoje. Bom, quero agradecer a senhora, né, por esse programa, por conhecê-la e ver o trabalho, parabenizá-la pelo trabalho de ajudar, então, tantos bichinhos aí e tantas famílias também a encontrar ali, né, proporcionar encontros. Amém, amém. Muito obrigada, Muito obrigada, eu que te agradeço. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, querida. Bom, e o Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.